nasci num lar humilde, porém minha mãe cristã criou os filhos no caminho do Senhor. Fui batizada aos 15 anos na primeira igreja batista em Guapi. Me formei no ensino médio e passei a trabalhar no comércio. Por essa época, reencontrei o Júlio, que havia conhecido quando tinha 14 anos. Nós namoramos, noivamos e casamos, e eu já estava com 21 anos. Logo após o casamento, eu entrei numa crise de depressão que durou 4 anos. Meu marido, apesar de jovem, juntamente com a minha mãe, esteve sempre ao meu lado. E com o auxílio dos dois, eu fui vivendo essa vida de altos e baixos emocionalmente. Nesse período, engravidei do meu filho, que foi bênção desde o ventre, pois só então eu saí dessa minha crise depressiva. Antes do nascimento, porém, o nascimento do Hector, minha mãe, através de exames, constatou que estava com um tumor no ovário. Ela não quis fazer a retirada do mesmo para a biópsia antes do nascimento do meu filho, para que eu não tivesse um final de gravidez muito estressante. Logo após o nascimento do Hector, entretanto, ela fez o procedimento. E o resultado é que o tumor era maligno. Agora eu estava com um bebê e com a minha mãe enferma. Cuidei dela por 9 anos seguidos, até que ela veio a falecer. No ano de 2017, comecei com umas crises convulsivas que foram evoluindo a ponto de eu ter 7 crises em um único dia. Procuramos por ajuda médica. Ele passou um calmante que a princípio parecia ter resolvido o problema, sem contudo avaliar a causa. As crises retomaram após um tempo. Foi pedido então uma tomografia e com o resultado em mãos, o médico considerou que estava tudo normal. Possivelmente o que eu estava tendo era um ataque de histeria. Todo esse processo durou cerca de 1 ano e meio, sem nenhuma providência tomada. Continuei com as crises convulsivas, agora mais espaçadas, por causa do aumento da medicação. Mas em 2020 a situação foi ficando insustentável. Por indicação de uma amiga, em setembro, procurei um neurologista aqui em Teresópolis. Esse médico levou em consideração o estado em que eu me encontrava. Ao ver a tomografia pedida pelo colega, ele não gostou do resultado e pediu uma ressonância do crânio. Ele estava desconfiado da possibilidade de haver um tumor. Demorei 1 ano para fazer essa ressonância. Em setembro de 2021, com esse resultado em mãos, voltei à consulta. E o que antes era só uma desconfiança, agora se tornara uma certeza. Eu estava com um tumor com cerca de 6 centímetros. Era a evolução dele que estava me fazendo ter crises convulsivas. Perdi o chão. Eu e minha família ficamos sem rumo, ficamos muito tristes. Foi muito momento de choro e desespero. Mas no meio de tanta aflição, começamos a ver o agir de Deus. Primeiro, me direcionando para ser atendida por um médico que fez uma avaliação coerente e correta do que eu tinha. Por sugestão deste mesmo médico, eu deveria procurar o Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer, no centro do Rio, mas já com a informação de que seria muito difícil conseguir uma vaga com a urgência que o meu caso exigia. As pessoas à minha volta, vizinhos, conhecidos, começaram uma mobilização a fim de me ajudarem. E Deus mais uma vez foi fiel e fez com que essa mobilização promovesse a minha internação em tempo recorde. Em 2 de setembro de 2021, eu recebi o diagnóstico e com a recomendação de cirurgia. Dia 5 de outubro de 2021, recebi uma ligação do Instituto do Cérebro pedindo que eu me apresentasse no dia 6 para internação e para operar no dia 7. Foram 6 horas de cirurgia consideradas um sucesso. Mas após a cirurgia eu tive 3 crises convulsivas que resultaram no quadro isquêmico, o que obrigou os médicos a entrarem com a medicação muito forte. A minha permanência no TI, que em casos normais de convalescência seria de 4 dias, chegou a 28 dias. Nesse período perdi toda a mobilidade. Não comia, só me alimentava por sonda, não andava, não falava, não conseguia fazer qualquer movimento simples por falta de coordenação motora.
uma das médicas chegou a sentenciar que eu ficaria com seríssimas sequelas. Clinicamente eu estava bem, mas neurologicamente não, apesar de que, para surpresa dos médicos, o quadro isquêmico ter revertido. Por conta disso, os médicos falavam o seguinte: o primeiro hospital no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que abrir vaga, você vai ser internada lá para um processo de reabilitação. Só dependia de aparecer essa vaga. Meu marido orava incessantemente para que essa vaga não aparecesse, pois um dos médicos havia falado para ele o seguinte: se tivesse uma equipe em casa para cuidar de mim, que atendesse às minhas demandas, ele me daria alta. Meu marido falou: essa equipe existe. E no dia 4 de novembro recebi a minha alta. Com 15 dias que eu estava em casa, já alimentava normalmente, não mais por sonda, já falava, andava e tudo mais que clinicamente estava considerado perdido. Fiz 27 sessões de radioterapia, 1 ano de quimioterapia oral e hoje periódicas visitas ao médico são constatadas de minhas melhoras progressivas. E hoje eu trabalho com meu filho e com meu esposo no ramo imobiliário. Deus realizou muitas coisas na minha vida, verdadeiros milagres, e eu posso dizer que eu sou um desses milagres. Essa história não é minha, essa história é da minha grande amiga, irmã em Cristo, Alexandra, e o seu filho Júlio, Hector, a Daniela, prima dela, tá? Essa é a sua